aí, tudo bem? Hoje no Conferido tem The Flash, filme que já está nos cinemas e que tinha uma grande expectativa em cima. A gente sabe que o universo da DC vai mudar no cinema, né, daqui pra frente. Então a gente tinha 3 filmes que estavam faltando estrear dessa última leva, digamos assim, que foi Shazam, Fúria dos Deuses, agora The Flash, e no final do ano a gente tem Aquaman. No meio disso tudo ainda vai ter o Besouro Azul, mas é um herói que a gente ainda vai conhecer. A gente não sabe nem como esse filme vai se comportar nas bilheterias e se ele vai estar envolvido com o universo daqui pra frente. A gente já falou aqui no canal sobre o universo da DC, quem deve continuar ou não, que pode continuar ou não, né? E a gente não sabe muito bem onde que The Flash iria se encaixar nisso tudo, né? Não se preocupa, esse vídeo não vai ter spoilers, só lá no final, mas aí eu aviso antes pra você parar se você não quiser saber de nada. Então, ó, já começo falando que é uma sacanagem a DC fazer um filme como esse. Eu adorei Flash, tá muito legal, mas como eu falei, Flash tá envolvido no universo cinematográfico da DC, que tá meio que desmoronando, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente gostar desse filme pode ser uma coisa, como dizem, agridoce, né? Porque a gente se empolga, mas e aí? A gente vai ter mais disso? Eu gostaria de ver mais do Ben Affleck como Batman, eu gostaria de ver o The Flash em novas produções também. Como eu falei, tem Aquaman ainda no final do ano também. Então assim, o universo parece que tá indo, mas a gente não sabe pra onde. E esse filme não resolve essas questões, não põe um ponto final e nem mostra o que vai vir aí pela frente. Ainda fica essa dúvida no ar. Por se tratar do multiverso, a gente sabe que existem várias coisas acontecendo em lugares diferentes, então esse filme pode acabar esquecido aí pra trás, isolado, sozinho, ficando desligado de tudo e beleza, né? Segue aí com outras histórias paralelas que estão acontecendo em outras linhas temporais. Então assim, é complicado a gente gostar desse filme e não saber se a gente vai ter mais algum resquício dele, alguma coisa que ele vai impactar daqui pra frente. E além dessa galera que a gente já conhece, ainda tem a apresentação da Kara, que é a Supergirl, que é uma personagem super legal, então dá vontade de ver mais dela também. Lógico que a gente tem aqui o retorno também do Michael Keaton, como o Batman clássico ali dos anos 90, que é alguém que a gente já conhecia também, então toda essa dúvida fica no ar, né? O que a gente vai ver daqui pra frente? Dessa galera dos últimos filmes, dessa galera antiga, desses novos personagens que são apresentados, então a gente continua aí perdido, a gente só vai saber melhor quando começarem a sair as produções novas aí do universo. Antes de falar do Flash, eu quero falar do tom geral do filme. Aquela era sombria e séria demais ficou para trás mesmo, pelo visto. Aqui nesse filme a gente tem bastante cores, bastante humor, tem uma carga emocional também bem bacana, dá pra você se emocionar. Eu gostei bastante do arco do Flash aqui, com a família dele, de toda, né, a resolução do que acontece aí, que ele vai salvar a mãe, aí tem toda essa mudança aí temporal, né, essa coisa de voltar, tentar corrigir. Eu gostei bastante de como isso foi feito, começo, meio, fim. Gostei do arco do Batman também, do Michael Keaton, que eu citei, do arco da Kara também, que é a Supergirl. Todos eles foram bem aproveitados na história. Eu não era muito fã do Ezra Miller como Flash na Liga da Justiça, eu achava mal aproveitado, colocavam umas piadinhas pra ele que não encaixavam direito. Eu achava ele um cara que eu tinha meio que vergonha alheia quando eu via na tela. Gosto bastante do personagem, gosto do talento do ator também, mas não tava assim me satisfazendo. Já nesse filme eu gostei bastante dele, realmente. O Ezra tá dando um show de interpretação, fazendo aí as duas versões do Flash. Um é mais bobo, mais molecão, o outro já é mais sério, tem aquele peso nas costas da missão dele que ele quer concluir, e os dois em tela você não percebe, o CGI tá perfeito quando une os dois, a interação deles, eles encostando, carregando um ao outro, tipo, perfeito, você não percebe nada. Inclusive ele tem um vínculo emocional bem legal com o Batman do Michael Keaton, que me lembrou o vínculo ali do Super-Homem e do Batman no Batman vs Superman, que eles têm aquela coisa da Marta, que ali eu achei mal explorada. Não tenho nada contra aquela cena da Marta, polêmica, né? Eu acho que é legal eles terem aquela conexão, eu só acho que foi mal executada. Podia ter sido um pouco mais prolongada, porque tudo se resolveu muito rápido naquele filme. Mas aqui a gente vê que ele tem essa questão de perder os pais, que a gente sabe que o Batman também tem, então eles se entendem de uma maneira natural, conversam ali, tem essa ligação entre eles que eu acho que funciona bem. Falando do Batman também, nossa, como é legal ver o Michael Keaton voltando para esse papel. Parece que ele estava interpretando o Batman agora, ano passado, sei lá, ele vestiu assim de um jeito que a gente não estranha, né? Às vezes a gente vê o pessoal voltando a interpretar um personagem, eles já estão com mais idade, aí fica aquela coisa meio, poxa, tá se esforçando, né? Mas olha, acho que nem precisava, tal. Não, aqui ele cai como uma luva novamente aí no uniforme do Batman, tem suas bate-bugigangas aí, né, tem também coisas clássicas que a gente vê, como o Batmóvel, a nave dele, coisas que já estão no trailer aí, vocês já sabem do que eu tô falando.
Então assim, é bem gostoso ver ele no papel de novo, gostei bastante. Eu falei do CGI, né, dos dois Flashes ali interagindo, então era uma coisa que estava preocupando a galera, tiveram várias exibições recentes aí para fãs, que era uma versão que não estava terminada, e mesmo pessoas que já tinham visto a versão terminada ainda falavam que o CGI em alguns momentos não estava bem legal. Eu vou falar para você que não me incomodou em nada, eu só estranhei um pouco na sequência de abertura, que tem uma cena ali com vários bebês, que aí eu falei, nossa, tá meio fake e tal, mas sei lá, né, são bebês também, então difícil, né, você não tem como usar um bebê real, lógico que se fosse tudo perfeito e tal, maravilha, né, mas assim, eu acho que isso é mínimo, pra mim pelo menos só essa primeira sequência que eu estranhei um pouco, e aí logo você segue com o filme ali, e beleza, acabou, e mesmo assim a cena é muito divertida, então não incomoda, pelo menos a mim, eu entrei na brincadeira tranquilamente, dá pra relevar algumas imperfeições. Eu achei o multiverso bem trabalhado aqui, essa questão do tempo, né, de mudanças e tudo mais, eu acho mais bem explorado, por exemplo, do que em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Lá foi ótimo a gente ver os três aranhas juntos, foi muito gostoso e o filme é bem divertido e tal, mas aqui eu acho que eles têm mais a explorar, a gente fica naquela expectativa, porque o Barry não sabe o que pode ter mudado aí com as bagunças que ele fez no multiverso, então a gente não sabe a cada esquina o que ele vai encontrar, né, e tem algumas boas surpresas aí, já vou falar sobre os cameos. Referências aqui não faltam, tem uma brincadeira bem legal com De Volta Pro Futuro, inclusive numa cena eles falam de Volta Pro Futuro, Footloose, Top Gun, é bem engraçado ali as coisas que eles vão falando e tal, não vou entrar em detalhes, como eu falei aqui não vai ter spoiler, mas você ficar observando o que está em volta, no quarto do Barry, você vai ver, por exemplo, escrito Looney Tunes em vez de Looney Tunes, ou então você vai ver um pôster ali de Marte Ataca, do Tim Burton, que foi um cara que dirigiu filmes do Batman no passado, com certeza eu perdi muita coisa, é o tipo de filme que depois, quando lançar em digital, Blu-ray, DVD, você dá um pause e fica caçando, porque deve ter muita coisa legal escondida. Agora eu vou falar um pouco das participações especiais, mas sem spoiler ainda, tá? Mas eu vou falar de uma que tinha sido revelada pelo diretor do filme já algumas semanas atrás, então assim, não é surpresa pra ninguém, mas se você não sabe e quiser parar por aqui, já pode parar e depois você assiste o resto, tá? Então as participações aqui são uma homenagem ao universo da DC, a história da DC no cinema, na televisão, isso já foi falado, não vou falar aqui quem aparece, mas vou falar dessa uma pessoa que tinha sido falada pelo diretor, que é o Nicolas Cage, que ia interpretar o Superman num filme do Tim Burton, mas foi um filme que acabou não saindo do papel, apesar dele ter provado o uniforme, ele aparece aqui, e isso é muito legal, é bem interessante de ver um gostinho do que a gente nunca teve, né, mas em algum universo esse filme, né, esse herói teria realmente existido, acontecido. Agora sim vou falar de spoilers, vou falar das participações que não tinham sido divulgadas, então se você não quer saber, para por aqui, porque agora eu vou falar, hein. Então vou falar agora de algumas participações que acontecem numa sequência ali pro final, que tá um emaranhado de multiversos, tá tudo muito louco ali, e aí a gente começa a ver então algumas coisas que são coisas que a gente já viu na tela da TV ou então do cinema. A gente vê participações aí rápidas, né, representações da série clássica do Batman, da série clássica do Super-Homem também. Em CGI a gente tem também a participação do Christopher Reeve como Superman e também da Ellen Slater como Supergirl. Essa parte, olha, nossa, toca no coração, assim, é de arrepiar. Muito legal mesmo. E outra participação que eu queria destacar é no final do filme, que aparece o George Clooney como Batman. E eu tinha falado já, se você segue o @vidapós-créditos no Instagram, que essa era uma participação que eu queria ver no filme, eu não sabia que ia acontecer. Eu falei do Christopher Reeve e falei dessa do George Clooney, algumas outras que acabaram não acontecendo, né? Eu falei, se aparecer alguma dessas eu já fico felizão. E essas duas apareceram. No final, então, George Clooney, que foi um ator que falou, meu, não sei por que eu fiz o Batman, tipo assim, mostrou total arrependimento. Eu achei que seria engraçado ele aparecer nesse filme, já que eu sabia que tinha a piada com o Nicolas Cage, falei, meu, ele podia aparecer como Batman nesse filme também. E ele aparece bem no finalzinho, então assim, foi muito engraçado, foi muito legal, achei que terminou muito bem o filme. E tem uma cena pós-créditos, então, que tem uma interação do Flash com o Aquaman, e o Flash tá falando pro Aquaman, então, que nossa, que loucura o que aconteceu, tal, e em cada lugar era um Batman diferente, não era o Batman que a gente conhece, não sei o quê. Então assim, é uma cena engraçada também, que aí o Aquaman acaba caindo numa poça de água, totalmente bêbado lá, que vale a pena esperar para você assistir se você é fã da DC, e eu acho que eles usaram para ligar um pouquinho aí com o filme do Aquaman que vem no final do ano. Então é o que eu falo, ainda está costurado no universo da DC antigo, eu não sei o que vai acontecer, a gente fica querendo mais, parece que as coisas poderiam ser consertadas, né, a partir daí, e manter os atores que a gente gosta nos papéis. Complicado, gostar de um filme bastante como eu gostei desse, mas não saber se vai ter alguma consequência futura, algum aproveitamento disso tudo que eu assisti mais pra frente, né? Me conta aí nos comentários se você assistiu The Flash, o que você achou desse filme, o que você acha do universo antigo da DC e do que tá pra vir pela frente. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.